Qual era o problema dos cantores aparecerem? Diga-me, qual era o problema? Será que o governo mesmo tem uma lista que diz Chairman veio, já vou por... Não, é tudo ignorância. O governo não tem lista nenhuma, porque as pessoas estão livres de se expressar, a dita liberdade de expressão. Elas não precisam, por exemplo, aparecer e dizer, por exemplo, é só um exemplo, as pessoas não precisam aparecer e dizer Frelimo não presta. Não precisam dizer isso. Consciências pequenas. Uma mentalidade muito baixa. Uma mentalidade muito barata. Uma mentalidade diabólica. Uma mentalidade cruel, de falta de cidadania, de falta de irmandade, de falta de amor. Essa mentalidade se resume em um prato de comida. Isto aqui. Você consegue ver na nossa nação, a nossa pátria amada, Moçambique. Aqui estamos em grande número, está cheio, mas cheio de jovens. Se for já verificar a nossa pirâmide, perceberás que a base está de baixo e a ponta está em cima. Mas mesmo diante de uma faixa etária da camada juvenil repleta no nosso país, Moçambique, minha terra, pátria amada, onde esses mesmos jovens são jovens talentosos, jovens com um dom de nascença, um dom de natureza, levam todo esse dom dado por Deus, esse conhecimento dado por Deus e vendem a um preço barato. Vendem a prato de comida. Se formos a verificar, nessa época de campanha eleitoral, havemos de ver que muitos jovens que se dizem influencers, assim como alguns que são cantores que felizmente cantam músicas boas, mas esses mesmos acabam ser derrotados por falta da irmandade, por falta do amor ao próximo, mas sim por amor à sua ganância e à sua própria barriga, sem olhar para o que pode afetar a maioria. Eles não levam em consideração a questão dos irmãos, daquelas pessoas que não estão na mesma área, por falta de algum patrocínio, alguns porque o dom não tem essa virada ou inclinação, mas sim é uma outra vertente. Esses não conseguem estar numa mídia social, mas são contados como moçambicanos, como irmãos e, ao mesmo tempo, passam dificuldades da vida. Em vez de ser um influencer ou um cantor que faz de tudo para poder ajudar a esses milhares de cidadãos nacionais, os moçambicanos, os nossos irmãos, lutar pelo bem comum, esses mesmos nossos ídolos, cantores e influencers se entregam simplesmente a um prato de comida. Sabe, eu quero vos dizer uma coisa muito simples e prestem bem atenção nisto. Moçambique tem dinheiro para alimentar todos os cidadãos nacionais. Moçambique tem condições de alimentar todos que existem aqui. Eu vos garanto isso. As pesquisas, os índices indicam que Moçambique está em condições extremamente altas para que todo moçambicano pare e se orgulhe da sua própria pátria amada. Mas temos que saber também que
há um punhado de pessoas que fazem parte do governo que nunca, mas nunca mesmo, irão abrir mão para poderem criar condições de você conseguir ter esse dinheiro. Eles simplesmente não querem criar condições para você conseguir ter essas condições de ter acesso a dinheiro para conseguir sustentar a sua família e teres uma vida condigna. Essas pessoas simplesmente eles não querem. Não querem. Ora, vejamos. Se formos a observar, a intenção deles, na verdade, é de empobrecer a sua mente com falta da escola, a falta da educação social. Fazem de tudo para pôr o cidadão, o moçambicano, pobre no conhecimento. Falta da educação social, falta da escola científica, falta da informação social. Fazem de tudo para poderem te tirar essas coisas, porque essas coisas são coisas que, tendo você em seu poder, podem despertar e te fazerem perceber coisas que são ilegais feitas por essas mesmas pessoas. Então, quanto mais o cidadão se torna ignorante, isto é, quando os moçambicanos se tornam mais ignorantes, sem capacidade de distinguir e discernir as informações verdadeiras das falsas, isso é um poder para o regime. Isso é uma coisa muito boa para o governo corrupto, porque quanto mais você é ignorante, então você não tem força, você não tem capacidade para poder combater com essas mesmas pessoas. Você, moçambicano, muitas das vezes se coloca numa situação de uma ignorância de dizer: deixa andar, o governo também não tem condições, isso é igual à sua própria casa, você não consegue gerir tudo na sua casa, é a mesma coisa, bro. O governo também não tem dinheiro. Mas só que você se esquece de uma coisa. Você, na tua própria casa, o teu salário, estou a falar do teu salário mínimo, os míseros mensais que são distribuídos para nós, os trabalhadores, pés descalços. E são os mesmos míseros que tens que usar para pagar luz, para pagar água, para pagar roupa, para pagar comida, para pagar educação, para pagar transporte, para pagar imposto, para pagar capricho e tantas, mas tantas outras coisas. Esse é o teu mísero mensal que deve cumprir com essas todas as coisas. Enquanto o governo tem capacidade de sair daqui, ir para países internacionais e chegar a dizer: estou a pedir de ajuda de um valor para poder construir escolas. Estou a pedir de ajuda de um valor para poder construir estradas. Estou a pedir de ajuda de um valor para poder matar a questão das doenças, construir hospitais. O governo tem essa capacidade e a garantia geralmente que o governo dá é de que esses mesmos países que oferecem essa ajuda podem, em forma de pagamento, virem a explorar recursos aqui em Moçambique. Além disso, alguns países simplesmente estão a doar livre, espontânea vontade, assim como alguns empresários que estão a operar dentro da nação. E você, na tua casa, ninguém há de vir te doar por uma simples, espontânea vontade. E você nem tem como sair para fora, ir pedir apoio para poder pagar luz, para poder pagar teto, comida e outros caprichos. Mas o governo tem. Mas mesmo assim, na sua ignorância, na sua consciência de um ignorante, com falta de conhecimento social, científico, pensas que
E o governo também não tem dinheiro. É a mesma coisa, você na tua casa também não consegue fazer tudo. Deixa lá aqueles ali, deixa a vida andar. Se as coisas já aparecerem, há onde fazer as coisas. E eles ficam muito felizes quando tu pensas assim. Porque eles sabem que você não tem como lhes atacar. Como é que você vai atacar uma pessoa que pensas que não tem culpa? É impossível. Então é uma salva de palmas para todos os cidadãos nacionais de Moçambique que têm um pensamento ignorante, que pensam nesse sentido de linhagem. Então, eu quero te dizer agora que a falta do dinheiro no teu bolso é culpa sim do governo. A falta do dinheiro no teu bolso é culpa sim do presidente. É responsabilidade do presidente, é responsabilidade do governo criar condições para que o teu bolso, para que a tua casa esteja digna e para que você, saindo da tua própria nação para outras nações, não chegues lá baixar a cabeça. Essa responsabilidade é do governo, não é sua responsabilidade. Então a culpa sim é do governo. Essa é uma das grandes mentiras que se transformou em uma verdade, tudo porque você não sabe cuidar de si. Tudo porque você não sabe cuidar de si. Até no sentido psicológico, você não sabe. Porque uma coisa é você ser pobre fisicamente, você não ter o dinheiro para poder comprar boa roupa, para poder se alimentar bem, para poder ir a escolas caras. Isso é uma coisa difícil. E todo mundo que passa disso, assim como eu, temos razão. Mas dizer que a pobreza psicológica também faz parte de alguém, um terceiro, hoje em dia, desculpa. Porque em vez de você gastar muito tempo em entrar a curtir memes, animes, bonecos, filmes, seriados e outras coisas, e outras baboseiras que giram aí nas redes, tu podes levar o teu telefone e começar já a pesquisar. Tenta lá pesquisar qual é a principal riqueza de Moçambique. Em qual posição, em termos das riquezas dos solos moçambicanos, se encontra Moçambique ao nível mundial? E irás perceber que realmente o teu país tem todas as condições possíveis, prováveis, para te colocar você em um nível mais alto, além do nível em que estás agora. Porque o governo, volto a dizer, tem a responsabilidade de criar condições viáveis para a circulação e a distribuição de riquezas. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Imagine só um bom governo. Não vou querer falar de um governo corrupto. Um bom governo. Estou a dar exemplo de um bom governo. Imagine só. Eu quero te dar aqui um exemplo só para você perceber o quão um governo influencia muito para o teu bem-estar. Pensando assim, é uma estrada, construção de uma estrada em algumas zonas, por exemplo, vamos por Mukatini, CMC, vamos por construção de alguma estrada em Pecene, em Ngojosa, vamos por também construção de estradas onde Quarteirão 25, Tenga, tem esses vários nomes aí. Temos Tenga, temos Machantrene, aquelas bandas de lá de Machantrene, lá tem zonas ainda em expansão. Temos também essas bandas de Maracuém, tem zonas ainda em expansão. Imaginemos que naquelas zonas todas o governo cria um projeto de construção de vias de acesso, estradas. Você acha o que aquelas estradas vão proporcionar para a sociedade que está ao redor desse tal projeto?
primeiro ponto, aquelas estradas ali vão fazer com que surja táxis as estradas, porque elas vão ajudar no desenvolvimento, isto é, vão proporcionar um desenvolvimento socioeconômico. Então, vai haver o surgimento de táxis, os chapas. Então, quando surgem os chapas, significa que no chapa temos o cobrador, no chapa temos o motorista, no chapa temos o fiscal, no chapa temos o mojeiro e temos tantas outras pessoas que superintendem, tá vendo, aquela área. Nos chapas, no setor dos transportes, você já percebeu quantas pessoas já que estarão envolvidas em trabalhar para garantir o pão de cada dia só porque construíram aquela estrada? Percebes? Ok, deixando essa parte de transporte pela construção daquela estrada, aquela estrada vai sair de um ponto para o outro. Então, o que significa? Haverá aderência, isto é, o cidadão moçambicano irá fluir em massa aquelas zonas. Então, ao fluir em massa naquelas zonas, significa que haverá abertura de barracas de produtos alimentares, roupa, salão e qualquer outras coisas, como venda de material de construção, porque as pessoas ao fluírem naquela zona em massa, haverá mais construções, o que quer dizer que haverá pão para o pedreiro, para o servente, para o engenheiro, para o arquiteto e tantas outras pessoas que fazem parte da área de construção. Então, aquela mesma estrada vai permitir com que haja essa expansão, tanto da construção de residências, assim como essa expansão, tanto da comercialização de materiais e produtos alimentícios. Então, são quantas pessoas que estarão envolvidas para trabalhar em torno de uma única coisa que o governo fez. O governo simplesmente criou um projeto e fez a estrada. Mas aquela mesma estrada vai proporcionar emprego para a área de transporte, para a área de construção, que vai incluir o eletricista, canalização, serralheiro, carpinteiro, essas todas as pessoas. Aquela mesma estrada. Então, e depois você vem me dizer: não, o governo não contribui em nada na tua vida, você tem que andar na tua vida para as coisas darem certo. Deixa de andar a chorar, andar a culpar o presidente não tem culpa de nada. Esse é o poder que o moçambicano está a dar ao governo, e o governo torna-se corrupto por ver que os seus cidadãos são ignorantes a ponto de não perceber coisas pequenas que podem desenvolver uma sociedade, que podem desenvolver uma nação. Então, eu simplesmente aqui estava a dar um parecer de algumas coisas que o governo, sim, o governo é culpado quando uma nação é miserável. O governo é culpado. Quando constroem a estrada, significa que haverá construção de hospitais, construção de escolas, haverá também construção ou instalação de uma rede elétrica, instalação de saneamento, água. Haverá muita coisa envolvente. E o governo o que é que fez? A única coisa que podemos até dizer assim, a única coisa que o governo pode fazer numa determinada zona, o que é obrigatório e imperioso que seja o governo a fazer, é estrada, construção de hospitais, escola, entre outros edifícios que regem no serviço público social. O governo deve fazer, instalar a energia e a água. Mas essas são coisas que o governo tem que fazer, sobretudo energia, escola, hospital e a própria estrada. Por que eu deixei de parte a parte da água? É que nós sabemos que nessas zonas ainda em expansão, há indivíduos que criam projetos de furo de água. Isso já são entidades privadas. Não são entidades governamentais, são entidades privadas. Então eles criam furo de água. Há zonas que não há FIPAC. Mas as pessoas estão lá, conseguem consumir água. Por quê? Porque há furos que estão a ser feitos por singulares.
Então a parte de água posso deixar um pouco à parte. Então, para dizer o que é com tudo isto, por favor, ao mesmo tempo eu quero pedir para os governantes, deixem de ser ignorantes, deixem de pensar que nós não estamos a ver, deixem de pensar que nós somos tão burros assim a ponto de não perceber o que está a acontecer, só porque tem confiança de usar arma, tem confiança de usar força brusca. Quando as pessoas dizem, se nós estamos aqui a dizer que o governo não está bom nesse aspecto, o governo, em vez de amedrontar as pessoas, perseguir as pessoas, maltratar as pessoas, é simplesmente pegar o ponto que foi criticado. Os discursos que eu ouço com o candidato Venâncio Mondlane, aqueles discursos parecem história para algumas pessoas. Aquilo ali parece um exagero, mas aquilo ali é uma realidade, aquilo pode acontecer de verdade. O país parou na época da pandemia. Houve regras rígidas que foram tomadas, decisões difíceis que foram tomadas para o povo seguir. E o povo seguiu. Se fores entrar na história, China, houve uma época em que China era o país mais pobre que Moçambique. Mas como depois a China teve um bom governo, fechou todas as coisas, criou condições lá dentro. E China está ali hoje naquele patamar. O governo contribui para o desenvolvimento socioeconômico da população, da nação. Contribui sim. Então, fiquem atentos, por favor, fiquem atentos. Vamos trabalhar para o desenvolvimento da nossa nação. Vamos trabalhar.